Gente, estamos aqui hoje então com a Mia Sodré, porque depois daquele primeiro vídeo eu precisava endereçar alguns temas, alguns comentários, algumas questões que apareceram, né, lá naquele primeiro vídeo em que eu comento sobre os problemas e as polêmicas, trailer, né, do filme de Morro dos Ventos Uivantes. Eu falo, Fernanda, não conheço a Mia Sodré, já deveria ter conhecido. Já começou errado por aqui. Por quê? Porque, gente, esta mulher nada mais é do que mestra, doutoranda em letras, mas não apenas quaisquer letras, quaisquer livros. A mulher estuda o quê? O Morro dos Ventos Uivantes. Então, estamos aqui hoje com alguém que leu esse livro, entendeu esse livro, pesquisou, escreveu uma dissertação de mestrado sobre esse livro. Ela pesquisa sobre a recepção da antiguidade, né, na obra da Emily e está aqui hoje para nos ajudar a compreender um pouco melhor. Preciso dizer também que, para além aí do universo brontiniano, não sei se essa palavra é correta, mas, para além desse universo, a Mia também desenvolve um projeto chamado Querido Clássico. Então, tem um site, assim, maravilhoso. Perfil no Instagram que cria conteúdos excelentes sobre diversas obras clássicas aí da nossa literatura. Então, por isso que eu falei, se você não conhece, já tá errado. Se você é um leitor e quer conhecer mais de literatura, vai atrás dela, vai seguir lá o Querido Clássico, vai acessar o site, vai seguir o Instagram, porque são conteúdos maravilhosos. Mia, mais uma vez, muito obrigada por aceitar aqui conversar com a gente, trazer o seu conhecimento aqui pra gente. Se apresenta, por favor, explica um pouquinho mais aí da tua pesquisa na Emily, o que te chamou a atenção nesse livro assim tão perturbado e perturbador que é o Morro dos Ventos Uivantes. Enfim, por favor, fica à vontade, se apresenta um pouquinho aqui para a galera. Fernanda, muito obrigada pela apresentação entusiasmada. Que bacana, fiquei feliz. E então, né, acho, não sei se depõe contra mim falar que esse é meu livro favorito, um livro tão perturbador desse, mas é verdade. Isso é verdade. O que eu posso dizer? E assim, então brevemente, como foi o meu conhecimento desse livro, da Emily, como isso foi para minha pesquisa, né? Eu tinha 9 anos. Eu tinha 9 anos e um dia os meus irmãos, eles são bem mais velhos que eu, e daí eu tava lá, criança, assim, brincando no pátio. Eu vi meu irmão chegando com um livro e eu fiquei, que livro é esse? Aí eu fui atrás, né? Aí eu vi, assim, o Morro dos Ventos Uivantes, que ele tava colocando na estante. E aquilo, eu nunca tinha ouvido falar naquele livro, né? Eram tempos anteriores à internet na minha vida. Então não era uma coisa, né, que, vou pesquisar, não era isso. Mas aquele título me chamou muita atenção e uma outra coisa, eu li o nome da autora, Emily Brontë, e ela era a única mulher naquele imenso, assim, imensidade ali de livros clássicos, e eu fiquei, caramba, até então eu nunca tinha visto um livro clássico ali de uma mulher, né, e então aquilo virou uma chavinha na minha cabeça. E me fez criar uma fascinação e meu irmão me proibiu de ler aquela história até que eu crescesse. Motivos Disse, justificados? entendo perfeitamente, mas ele disse, não, 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 daqui a alguns anos, quando tu tiver lá teus 16, tu pode ler, agora não pode, então tá. Então eu tive que esperar crescer, quando eu tinha 17 anos eu li. Até então eu fiquei imaginando, nossa, como será essa história, né? Um título tão bonito, tão poético assim, e uma mulher que tá ali no meio daquele monte de homens, Shakespeare e tudo mais, né? E aquilo me chamou muita atenção. Então, assim que eu pude, assim que eu tive idade para ler esse livro, eu li. E as minhas expectativas, elas foram assim superadas, porque é um livro fascinante, é um livro que eu, desde os 17, agora eu tô com 31, eu venho lendo e relendo, né, e tanto que não cansei que fiz o meu mestrado, né, a pesquisa a respeito dele, agora no doutorado eu continuo com pesquisa sobre a Emily. Bem, falando da minha pesquisa, eu fiz o mestrado aqui na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. É um mestrado
em letras na linha de teoria crítica e comparatismo. Eu analisei, então, a recepção dos clássicos, né, no Morro. E o que é a recepção dos clássicos, assim, em linhas gerais? É tu olhar uma obra e analisar ela buscando compreender como a antiguidade clássica, ali, greco-latina, se manifesta nela, né? Então, como tem essa sobrevivência da antiguidade. E para isso eu analisei especificamente duas personagens da mitologia, né? Que são os deuses Apolo e Dioniso. Então, na minha análise, eu falo que o livro ele pode ser lido dividido em dois, digamos assim, dessas duas figuras. Então a gente tem ali o Heathcliff representando o Dioniso, né, com as suas questões de alteridade, como ele é o outro, como ele tem essa selvageria, enfim, aquela coisa também sedutora do deus. E do outro lado a gente tem o Linton, né, o Edgar Linton, e ali a Granja da Cruz dos Tordos, todo aquele ambiente dele, que é um ambiente extremamente solar. Então eu pego a face solar de Apolo, né, que é uma face que aparece muito ali nos hinos homéricos, enfim, a gente vai encontrar em muitas poesias da antiguidade. E aí eu trabalho basicamente isso e eu faço uma análise da Cat como uma ninfa bacante. Ninfa porque se assemelha ali a Daphne, né, no mito de Apolo e Daphne, e bacante porque ela tem as características das bacantes que eram sacerdotisas de Dionísio. Então, esse foi o meu mestrado. Agora, no doutorado, durante o mestrado, conforme eu ia fazendo minhas pesquisas, eu me perguntei, nossa, a princípio eu pensei, acho que isso é uma leitura minha, né? Talvez seja só porque tudo bem. A gente tem interpretações próprias da obra, isso faz parte da recepção e tá ótimo. Mas conforme eu fui adensando ali a minha pesquisa, eu percebi que a Emily, ela parecia entender muito profundamente os clássicos. Mais do que seria apenas uma interpretação, sabe? E aí eu fiquei, bem, será que a Emily já traduziu alguma coisa assim dos clássicos? Eu sei que a gente não tem nada sobre isso, né? Não existem estudos sobre isso, mas eu comecei a me perguntar e daí eu fui atrás. E eu encontrei manuscritos dela que são inéditos, nos quais ela traduziu então a Eneida e a Arte Poética. Então a Eneida de Virgílio e a Arte Poética de Horácio. São manuscritos inéditos que nunca foram estudados, transcritos, traduzidos, e daí é isso que eu estou fazendo agora no meu doutorado, né, para trazer um pouco dessa Emily classicista, digamos assim, que a gente não conhece, né, uma face dela que ela ficou muito conhecida por ser, assim, uma autora que tinha uma inspiração ali, que o gênio romântico, ela não tinha ideia do que estava fazendo, mas não é isso, ela tinha muita ideia do que estava fazendo e se inspirou muito na antiguidade. Então, a minha pesquisa é por esses lados, assim, fazer essa reconciliação, digamos, né, da crítica literária com a Emily ali, as Bronte e a antiguidade clássica, né? Nossa, gente, tô falando, né? É assim que a minha pirâmide literária só vai crescendo. E aí, aonde eu vou parar desse jeito, né? Não sei. Mas, enfim, porque lá no Clube do Livro, a gente está fazendo um projeto de ler as obras das irmãs Bronte, né? Então, a gente já leu O Professor, estamos agora em Jane Eyre, vamos reler O Morro em janeiro. Acho que depois, agora em novembro, tem Agnes Grey. E depois a gente ainda vai para Emily com aquele livro de poesias dela, O Vento da Noite. Só que agora você adiciona mais elementos para minha pirâmide. Desse jeito o projeto nunca vai acabar. E é por isso que eu tenho o querido clássico, porque é esquema de pirâmide, entendeu? Tu lê um, tu vai ter que ler mais cinco. Sinto muito, assim. E melhor ainda quando a gente encontra mais gente para trocar essas ideias, essas fritações nossas. É assim que eu acabei chamando a galera. Eu comecei com filosofia, a galera falou: não, vamos ler uma literatura também, né? Porque é importante, dá repertório e tal. E nessa, ó, saímos do projeto Tolstói, mó loucura que eu já fiz, né? Lemos aí o Tolstói todo, Nossa. romances e novelas. E depois entramos agora no projeto das irmãs, muito mais agradável, eu diria, no sentido assim de tem uns dramas, tem uns fusos. O Tolstói é maravilhoso, gente, não, por favor, né? De modo algum falando mal do Tolstói aqui.
Mas a galera tá muito mais empolgada lá com as irmãs Brontë, porque tem um tom de fofoquinha, tem um tom assim de. São todos grandes fofoqueiros. Eu amo que em todos os livros ali os personagens são grandes fofoqueiros, né? Então é E aí, aproveitando esse tom de fofoquinha pra gente entrar no morro. O morro é uma grande fofoca, né? Porque a gente tem a Nelly fofoqueira, a gente tem o Lockwood também que chega lá já querendo saber do que tá rolando, também outro fofoqueiro. Então, quer dizer, você leu esse livro bem fora da casinha, né? Acho que podemos concordar que o Morro é um livro assim, desperta muito. Não tem como você passar assim indiferente por ele, do tipo, eu li o Morro e não me causou nada, né? É impossível passar assim por ele. Me explica aí, me conta, né? Um pouco sobre essa característica tão diferentona do Morro. Quer dizer, é uma história de amor que a gente está encontrando ali. Não é um romance tradicional, do jeito que a gente encontra, por exemplo, ali, pensando nas contemporâneas ali das irmãs Brontë. A gente não está ali falando de uma Jane Austen, por exemplo. Né? A gente não está falando daqueles romances clássicos. Nem mesmo uma Jane Eyre, né? Que ainda tem lá, com todos os fuzuês dela, mas, sei lá, o seu final feliz, não sei, podemos discutir também se esse final é muito feliz da Jane Eyre. Eu tenho certas críticas ao Rochester lá, enfim. Defendo que o único livro das Brontë com um final feliz é O Morro. Defendo isso. Não, por favor, agora nos esclareça essa defesa, porque... Veja bem, todo mundo ali termina como realmente gostaria de estar. A Cat e o Heathcliff, eles não servem para estar naqueles moldes daquela Inglaterra cheia de regras. Então, eles morrem. A Cat, inclusive, ela tem críticas que dizem que ela se suicida. Então, a gente pode ler ela dessa maneira e ela fica ali até levar o Heathcliff junto. E depois, no final, eles estão ali, se tornam fantasmas, assombrando, assustando ali as criancinhas passando. Eles estão fazendo o que eles querem, estão no elemento deles. O Linton só queria ir pro céu. Morre, tá no céu, tá tudo bem, tá tudo em paz. Coitado do Linton, né? Mas assim, tá tudo em paz. A Cat segunda e o Harrington, eles encontram um equilíbrio ali naquela segunda geração e eles conseguem conciliar essa selvageria ali do Heathcliff, da Cat, com aquela coisa mais quase aristocrática ali do Linton, né? Então, eles conseguem assim um bom equilíbrio, eles estão juntando o antigo, o pagão, com o novo, né? Naquela Inglaterra, e eles estão bem, eles terminam ali felizes. Então, assim, tá todo mundo bem, tá todo mundo feliz, tá todo mundo conseguindo. Agora, todo mundo tá feliz, mas a história, o desenvolvimento dessa história não é lá das coisas mais alegres que a gente pode encontrar na literatura. Eu me lembro a primeira vez que a gente fez uma leitura coletiva do Morro e a galera no grupo lá de discussão falava: Fernando, o que eu tô lendo? Esse negócio, assim, é uma violência, uma coisa gratuita, é um negócio. Não é exatamente um romance romântico, assim. Catherine e Heathcliff não são exatamente o nosso padrão de casal, assim, pra gente almejar esse romance deles, né? Eu acho que tem fases da vida que a gente está mais propenso a olhar para aquele envolvimento intenso dos dois e dizer, nossa, é tudo que eu quero. Um cara que depois da minha morte escave o meu túmulo para ver ali o meu rosto, para ele ter paz. É tudo que eu quero. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa, é um sentimento muito forte, é um sentimento que a gente tem muito na adolescência, né, da adolescência. E eu acho que faz sentido isso, até porque ele não é um livro romântico no sentido história de amor, não é uma história de amor, com toda certeza, mas ele é um livro romântico do romantismo, né? Ele é romantismo. Então, assim, o que é o romantismo? Aí é difícil a gente definir o romantismo, porque existem muitos romantismos, né? Então, é romantismos no plural. Mas, uma das características do romantismo é tu ter ali personagens que têm um ideal. E eles vivem e morrem por um ideal. E isso ali a gente tem
perfeitamente no Morro, né? Então a gente tem essas personagens que, certas ou erradas, elas estão vivendo aquilo que elas acreditam, aquilo que faz sentido para elas. E no momento da narrativa em que a Cat, ela tenta ir para o outro lado e tenta ir contra os seus sentimentos e se tornar uma mulher moderna, o que acontece? Ela adoece e morre. Então é um livro muito a respeito de nesse sentido romântico, de ser verdadeiro com aquilo que tu sente e de ser leal àquilo que tu sente. Agora, é uma lealdade boa? Aí a gente pode questionar. Isso é uma história de amor? Não. A própria Charlotte Bronte, no prefácio da segunda edição do Morro, em 1650, quando a Emily e a Anne já tinham falecido, né? Então é o momento em que ela faz esse prefácio revelando a autoria, porque as Bronte elas publicaram sob pseudônimos neutros. Aqui só um parênteses para dizer, não são pseudônimos masculinos, porque muita gente fala isso, elas publicaram com... Não, elas publicaram com pseudônimos neutros, eram nomes neutros naquela época, podiam ser tanto femininos quanto masculinos, né? Justamente porque elas não queriam mentir, e elas também elas acreditavam que o gênero do autor não importa. Então, isso não deveria ser, né, um fator tão relevante se a gente gosta ou não de um livro ou como a gente vai olhar para aquela obra, né? Por isso que elas adotaram esses nomes, que é a Currer para Charlotte, a Alice para Emily e Acton para Anne, né? Ficaram conhecidos como os irmãos Bell. E daí, depois do falecimento ali da Emily e da Anne, quando a Charlotte, que já tinha, né, se revelado ali como a autora de Jane Eyre, que foi um grande sucesso, só que aí estavam dizendo que, nossa, mas esses livros aqui são da mesma autora de Jane Eyre. E ela disse, não, eu não escrevi isso aí, não. Daí ela vai escrever todo aquele prefácio falando ali, contando a autoria, contando um pouco das suas irmãs que tinham morrido e tudo mais, e como elas eram e tal. E aí ela vai dizer algumas coisas interessantes. Então, uma delas ela disse que, olha, ali a gente não tem amor, tá? Não tem amor. O máximo que a gente chega de amor é a relação paternal entre o Heathcliff e o Harrington. Mas assim, é isso. De resto, é uma coisa bem perturbada. Tá? Então, assim, em linhas gerais, é o que ela vai dizer, né? Então, assim, acho que concordo com a Charlotte nesse sentido e realmente, eu acredito, inclusive, e aqui eu já puxando um pouquinho para a questão que a gente vai começar, né, a conversar aí a respeito do polêmico filme que vem aí, não é mesmo? Mas, na minha visão, que assim, não querendo julgar se existe amor ou não entre personagens fictícios, porque sabe, eles não existem. Mas, na minha visão, o que acontece ali, talvez seja, talvez possa ser interpretado como um amor perturbado, mas um amor. Mas eu acho que o que acontece, esse vínculo intenso entre a Cathy e o Heathcliff, ele vai para além disso. Ele vai para uma questão de pertencimento, porque o Heathcliff, ele é esse menino que chega naquela casa já sendo agredido, né? Já sendo rejeitado, tanto pela questão da sua etnia, da cor da sua pele, o fato de ele ser estrangeiro, ele não fala aquela língua deles, ele não fala inglês, então é dito que ele tá falando coisas que ninguém entende, e todo mundo trata ele com muita hostilidade. As duas pessoas que tratam ele bem são o pai, o Sr. Earnshaw, e a Cathy. A Cathy, aos poucos, vai se afeiçoando muito a ele. Ela também, desde o início, e isso é uma coisa que é bom frisar, ela não aprende essa selvageria com o Heathcliff, porque a gente tem ali na história, né, que nos diz que o pai, ele fez uma viagem a Liverpool, e daí, quando ele volta, era para ele ter trazido presentes que os filhos pediram. O que a Cathy de 6 anos de idade, pediu para o pai era um chicote. Então, assim, essa criança já tinha tendências violentas, sabe? Por si própria. E ali no Heathcliff, ela encontrou um eco disso, né? Um apoio que a gente não sabe a vida que esse menino teve até chegar, né, àquela família, mas podemos inferir que não foi uma vida fácil, porque o Sr. Earnshaw diz que ele foi encontrado nas ruas de Liverpool, né? Então, assim,
Podemos inferir muitas coisas a respeito disso. De qualquer forma, quando o Sr. Earnshaw morre, ele morre quando eles ainda eram ali crianças, a única pessoa daquela casa que trata o Heathcliff como gente é a Cathy, sabe? Então, eu acho que não dá para quando a gente analisa essa relação deles, não dá para dissociar o elemento racial dela e a questão do pertencimento, sabe? Porque se tu é uma pessoa, tu é o outro, né? Tu é o outro naquele ambiente, naquele núcleo familiar, e tu tem só uma pessoa que se aproxima de ti e te trata feito gente, né? E nem tô falando da amizade ou amor que possa ter sido desenvolvido entre eles, nem tô entrando né, nessas questões, mas só do fato de olhar para ele e tratar ele como um igual, isso é claro que isso cria um sentimento de lealdade muito profundo. Então, não importa o que a Cat faça, o Heathcliff ele nunca vai realmente se virar contra ela. Como ele fala depois, lá na segunda parte, né? Quando ele retorna ao morro e ela já tá casada, tá, enfim, e daí o Heathcliff ele vem com planos de vingança na cabeça. Mas aí ele diz para ela, não, mas quando eu te vi, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo me vingar de ti, não importa o que aconteça. Não quero te fazer mal. Agora, para os outros, sim. Então, tem muito isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, assim, existe amor entre eles? Pode ser que sim, pode ser que exista, mas não é uma história de amor, né? Então, eu acho que existe uma grande diferença entre o amor e a história de amor. A história de amor tem um foco romântico que não é o caso aqui, né? Aqui o foco é realmente em dois pontos que eu acho que são centrais na história, que o primeiro é a questão da alteridade, né, dessa questão do outro, que é assim personificada pelo Heathcliff, e o segundo é uma questão de poder. O Monstros Gigantes é um livro que fala sobre poder, né? Então, assim, das esferas desse poder e os jogos que as pessoas fazem entre si para conseguir conquistar mais poder sobre os outros ou se libertar do outro, enfim, tudo vai indo dentro desse círculo, né? Maravilhoso. Gente, olha só quanta coisa para a gente pensar. Eu queria então, já que, né, a nossa grande motivação neste vídeo é falar sobre o Heathcliff, eu quero conversar um pouco com você sobre isso, né? Ele, desde o início, ele é rejeitado nessa família, a não ser pelo pai e pela Catherine. Ele é sempre. E ele é muito frequentemente ele é ofendido, ele é xingado, ele passa por violências de diversas ordens, né? Desde agressão física, mas também é muito marcado, né? E na fala, sempre quando vão se dirigir a ele, é de uma forma pejorativa, é de uma forma para dizer: você não pertence, você não é deste lugar, você não pertence a essa família, você sai para lá que você não é daqui. E aí, uma coisa até curiosa, né? Porque ele só é Heathcliff, ele não tem sobrenome, né? Ele entrou na família, mas não ganhou o sobrenome da família, ele não é alguém que tivesse direito à herança da família, ou enfim, né? Então, ele não é tratado como um igual ali dentro da família. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre quais são esses elementos que fazem do Heathcliff ser esse outro, né? E que eu acho que são elementos assim que são pilares da história, quer dizer, toda a trama de vingança dele, toda, né, a questão da aliança dele com a Catherine e a relação dele com as outras pessoas, etc. Eu acho que tudo se desenvolve. Tanto que quando a gente começa a ler o Morro, a gente fica muito do lado do Heathcliff, né? E fala, ai, tadinho, coitado, ele é só uma criança. Aí, de repente, ele volta e a gente fala, opa, peraí, talvez, talvez essa vingança tá indo longe demais, atingindo gente que não tem nada a ver com essa história. Então, eu acho isso maravilhoso, como a Emily consegue construir esse personagem que a gente começa torcendo por ele e depois fala, talvez não seja esse o caminho. Mas acho que toda a história está assentada nessa questão da alteridade, dele nunca ser aceito. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desses elementos. Por que, que o Heathcliff é o outro? Por que, que ele não é aceito nessa família? Por que, que ele nunca consegue, de fato, se integrar a essa família? Primeiro dizer que eu fico tal qual o meme do pica-pau passando pano ao Heathcliff. Maravilhoso. Assim, eu acho que sim, tem momentos que ele vai assim, numa coisa que a gente fica, olha, acho que estou largando a tua mão.
isso não é possível, aqui não é possível, aqui é o meu limite. Assim, é um ambiente extremamente violento, ele sofreu violência desde sempre. Eu acho que o que a Emily está colocando ali é justamente assim, representando como se uma criança for tratada com violência, ela vai se tornar um adulto violento. E se a sociedade trata pessoas diferentes com violência, né, com hostilidade, com agressão, elas vão retornar isso para a sociedade. Então é esse círculo assim que vai, né, se perpetuando. E, enfim, é algo que eu acho que eu concordo com a Virginia Woolf quando a Virginia Woolf ela diz num ensaio dela que sim, todas as Bones são maravilhosas, mas o gênio da família era a Emily. Eu concordo. Concordo que eu acho que ela fez uma coisa muito genial e muito diferente das próprias irmãs, inclusive, que, novamente, romances maravilhosos, né? Histórias incríveis. A gente tem, por exemplo, a Anne com a Inquilina de Wildfell Hall, tratando da questão de alcoolismo, adultério e separação, enfim, naquele momento, sabe? Ali, em 1847, sendo uma mulher que escreveu. Então, assim, são temas muito, muito polêmicos, né? E delicados para se tratar. E ela trata, assim, de forma muito, muito potente, né? Na história, assim. Então, não dizendo, assim, não desmerecendo as outras, mas é que o que a Emily faz é uma coisa tão incrível, porque é isso que tu falaste também, que, assim, a gente consegue entender, né? A gente fica torcendo, a gente consegue entender, e é algo muito interessante que a Emily, ela não faz um julgamento moral sobre suas personagens. A gente tem a Nelly ali fazendo os comentários e tal, mas mesmo a Sim. Nelly reconhece que mesmo com todos os defeitos, o Heathcliff é uma grande presença, é uma pessoa que tem, e é claro, a gente não pode confiar 100% nos nossos narradores, a gente tem ali um romance polifônico, podemos dizer, né, porque temos ali o relato do relato do relato, mas assim, ainda que ela tenha o seu viés ali, a sua torcida para o Linton, a gente vê que mesmo ela não pode deixar de entender e ter um carinho pelo Heathcliff, né? E agora a questão da alteridade. Desde o início, então, o Heathcliff ele aparece como esse outro, né? Primeiro ali, já de início, no primeiro capítulo, Lockwood, ele vai até o morro, né? Porque ele alugou a granja e ele vai fazer um passeio para conhecer ali né, o cara que é o dono ali da propriedade, conhecer o vizinho, aquela coisa super inglesa, assim, de um visitar a casa do outro, né? E Não, daí chega. gente, o Lockwood é maravilhoso. Ele sai entrando. Ele sai entrando, ele vai, ele sobe a escadinha, ele fala, ih, tem um cachorro aqui, não sei o que, ele vai. Assim, gente, Lockwood pra mim é maravilhoso. Eu adoro esse personagem, porque ele é o nosso olhar fofoqueiro sobre esse universo. Ele quer saber de tudo, ele fica perguntando as coisas pra Nelly. Então, adoro. Só queria fazer esse parênteses, porque assim, gente, eu não posso deixar de dizer o quanto eu gosto do Lockwood, porque ele é um fofoqueiro mor dessa história toda, né? Ele sai entrando, ele fala, ah, não, eu vou fazer isso. Ah, não. E, assim, claramente aquela torta de climão do Heathcliff não querendo receber o Lockwood, ele, ah, não, eu vou ficar por aqui, vamos bater um papo. Não, o Ele, Loki é maravilhoso, né? Eu gosto muito assim, do subgênero homens fofoqueiros. Eu acho sim, que né, eles deveriam existir mais na literatura, né? sim, sim, por favor. Inclusive, não sei se tu não lembro se tu já chegou na Inclina de Wildfell Hall nas tuas leituras. Ainda não, ainda não. Só Se conheço, assim, a prepara, sinopse da história, mas ainda não chegamos nela. se prepara, porque o homem fofoqueiro daquela história, o narrador daquela história, ele assim, eu acho que é o personagem mais fofoqueiro que eu já li na minha vida. Nossa! Assim, Ai, gente, a delícia. inquilina. Ai, eu acho que a inquilina é só ano que vem, gente. Olha o problema do negócio. Eu acho que é só ano Vai, que vai vem. ter, vai ter que passar para frente. É porque a gente está tentando ler mais ou menos numa ordem cronológica. Então, acho que Agnes Grey ainda vem na frente. Acho que é o Sim, próximo agora, ele depois. saiu morro, foi edição dupla. Gente, olha só, tá vendo? Agora eu vou ficar com guardar essa curiosidade até o ano que vem. Olha aí.
Fazer um clube só para clube homens fofoqueiros da literatura clássica. Pronto. Precisamos. Inclusive, você que está assistindo esse bate-papo aqui nosso, se você tiver outras indicações de homens fofoqueiros na literatura, comentários, por gentileza, tá? Deixa aqui a sua indicação, porque precisamos, é maravilhoso. Bem, mas então, aí quando começa o Lockwood, ele tem aquele jeito assim desse cara inglês típico, né? Que ele é o dono do mundo e ele acha que todas as portas estão abertas e tem aquele costume de um visita o outro. E a gente tem que se lembrar que esse livro ele começa em 1801, né? Então, assim, a Emily, ela escreve ele em 1846, publica em 1847, mas ele não é um livro que se passa na era vitoriana, é uma coisa que todas as adaptações erram, né? Olha só. A gente tem que colocar o Heathcliff junto ali com o Mr. Darcy, tá? Então, eles poderiam... Olha só. Então, é aquela época. Será que Darcy se daria com Heathcliff, gente? Olha aí, ó. Olha esse encontro de milhões aí. Cadê a fanfic, né? Precisamos dessa fanfic, por favor. Fanfiqueiros. Eu acho que o Wickham podia ser parceiro de jogo do Heathcliff. No... Gente, não, agora, ó. Eu tenho igual aquele meme do. Olha, gente, olha esse universo aqui se formando. Enfim, já tô pensando na Jane Eyre junto com todo mundo. Porque lá no Clube do Livro a galera já começou a inventar uma fanfic lá da Jane Eyre com o Darcy. Achando que a personalidade deles ali numa disputa ali, ó, seria interessante. Mas enfim. Imagina a Jane Eyre falando pro Mr. Darcy que acha ele feio. Nossa. Eu quero isso, quero isso. Bem. Voltando ao Heathcliff e alteridade, enfim. Então, assim, desde o início, ele já quebra a expectativa. Porque o Lockwood, ele tá esperando uma coisa, assim, tipicamente inglesa, e daí ele encontra um misantropo. Um misantropo cujos cachorros mordem ele, né? E ele fica rindo daquilo, ele ri daquilo, ele fica tipo, problema teu que foi mexer com o cachorro, porque ela não faz. Inclusive, a cachorra se chama Juno. Juno, tá? Mais uma referência aqui. Olha só. Idade. Mas enfim. Aí ele diz, ó, ela não morde ninguém que não mexa com ela, problema teu. E o Loki, o tipo desesperado, meu Deus, onde é que eu vou me meter, né? Onde é que eu vou amarrar meu burro? Bem, então o Heathcliff, ele é essa figura estranha. Ele é estranho desde o início, ele causa uma estranheza nesse nosso narrador. E a gente só vai começar a entender o porquê depois, né? Porque aí a gente começa, quando o Lockwood, ele simplesmente se enfia ali no quarto da Cat, né? Ele se enfia no quarto da Cat, porque o Heathcliff diz, não pode ficar aqui não, te vira. E ele, não vou voltar para casa uma nevasca. Então, ele, com a ajuda da Zilá, a Zilá diz, ó, tem esse quarto aí, mas não é para entrar, mas entra. Aí ele se enfia ali, aí ele encontra os diários, né, assim, os livros, na verdade, mas eram livros que eram todos rabiscados, assim, com algumas entradas de diário ali da Kathy. E daí ele começa a ler e ele começa a ter um vislumbre da Kathy, né? E a partir disso também um vislumbre do Heathcliff, que até então ele não sabe de nada, só sabe, então, por aqueles vislumbres que eram crianças, os dois eram crianças meio pagãs, eles fugiam dos sermões, eles fugiam da igreja, fugiam da escola dominical e iam em encontro de Satanás. Assim, essa parte é sensacional. A Cat dizendo, daí o Joseph nos ameaçou com a chegada de Satanás se a gente não se comportar, e daí a gente foi pro campo esperar por ele. Assim, eu sempre rio quando eu leio isso. É maravilhoso. Então, assim, aquelas crianças bem, assim, terríveis, né? Crianças terríveis. E, bem, e daí a gente fica sabendo também das agressões, né? Assim, um vislumbre dessas agressões que o Heathcliff ele recebeu ali na infância. E daí a gente tem essa grande cena ali da Cat, né? A Cat meio fantasma, meio árvore, pegando ali o pulso do Lockwood, né? No Let me in, né? Me deixa entrar. Enfim, daí a história vai se desenvolvendo. Então, quando ele finalmente volta ali para a granja, aí ele volta doente, né? Ele pega ali um resfriado, tal, uma pneumonia. E enquanto ele está sendo cuidado pela Nelly, aí a Nelly pega e faz o quê? Vou te contar a fofoca.
Vou te contar o que que aconteceu. Então os 2 fofoqueiros se encontram, né. E é a partir daí que a gente vai ter, assim, uma explicação do porquê dessa estranheza do Heathcliff. Só que aí eu antes de falar um pouco disso, eu só quero chamar a atenção para o fato de que desde o início da história ali, desses momentos ali iniciais, dos primeiros capítulos que eu falei, mesmo o Heathcliff, ele já é, assim, um homem ele tem em torno dos seus 40 anos ali na época, 30 e poucos, 40, e ele já é um homem que ele tenta se misturar ali naquela sociedade o máximo que ele pode. Então, assim, ele não vai fazer muito esforço, mas ele se veste bem, ele tenta se comportar como um cavalheiro, né, e mesmo assim, ainda dá pra ver que tem algo estranho nele. Né, então assim, o Lockwood ele vai falar que a aparência dele é de um cavalheiro, né, "Ah, é um perfeito cavalheiro", mas tem algo nele que, por mais que ele se vista de acordo com aquelas pessoas, a essência dele ainda vai transparecer algo de estranho, né. E essa estranheza vai marcar, então, toda a trajetória e as relações do Heathcliff. E bem, essa estranheza agora indo para essa questão, né, mais cronológica, essa estranheza foi vista desde o início, que daí quando a Nelly começa a nos contar a história, ela fala que o Heathcliff, ele é um menino que foi encontrado nas ruas de Liverpool, né, pelo senhor Earnshaw. E essa parte é interessante porque, assim, isso volta no tempo uns bons anos, né, então volta ali para 1780 mais ou menos. E o Heathcliff, ele estava então vagando ali pelas ruas de Liverpool, a gente não sabe quem são os pais dele, existem alguns críticos que dizem que ele deve ter sido um filho bastardo do senhor Earnshaw com alguma mulher, pode ser, ou que ele era só realmente um órfão lá, cuja família tinha morrido e ele estava sozinho na rua, também pode ser. Mas de qualquer forma, o que a gente sabe é que historicamente Liverpool era o porto escravagista mais utilizado na Inglaterra ali do final do século, né, 18. E eu acho que a Emily não colocou isso à toa, né. Ela podia ter escolhido qualquer outro lugar, mas ela foi extremamente específica. E a gente sabe que a família Brontë era uma família com um viés abolicionista. Então quando a gente vai, assim, mergulhar nas biografias ali dos Brontë, nas cartas, enfim, ensaios, a gente percebe que o Patrick Brontë, né, o reverendo, que era o pai delas, ele tinha um viés abolicionista e tinha também um viés educacional. Ele acreditava muito na educação como poder transformador da vida de uma pessoa. Ele dedicou sua vida toda à educação, né? E tanto que ele criou os filhos com muito mais liberdade no sentido de conhecimento, né, de leitura, de aprendizado, do que se via naquela época. Né. E a gente vai, inclusive, na Juvenília das Brontë, que eu acho que não está traduzido, eu acho que a gente tem trechos, alguma coisa da Charlotte traduzida, mas tem muita coisa que ainda não foi. Mas a gente encontra personagens não brancas na Juvenília, né, inclusive tem uma personagem que é negra, e trata dessas questões, né, então de alteridade, racismo desde muito cedo. E aqui também falando das questões biográficas das Brontë para ressaltar isso, porque assim, a questão da alteridade, além de ser um grande assunto do momento, né, era um momento, assim, bem delicado na Inglaterra daquela época, mas para além disso, tem uma questão pessoal da família Brontë, porque essa família é uma família irlandesa, né, as Brontë elas são inglesas, elas nasceram ali no interior da Inglaterra, né, no norte da Inglaterra, mas o pai delas, o Patrick, ele era de uma família irlandesa, ele nasceu na Irlanda, né, e ele foi, assim, um autodidata que se esforçou muito e acabou conseguindo uma bolsa, né, numa faculdade, aí se formou e tal, e foi ser um reverendo ali, um ministro daquela igreja, ali naquele interior inglês. No entanto, quando a gente vai olhar para o panorama ali da Irlanda na época, a gente percebe que tem uma coisa assim bizarríssima que acontecia, que os irlandeses
eles eram muito mal vistos, né? E, inclusive, eles, assim, dependendo ali do meio, eles eram vistos como não brancos. Isso era uma coisa que acontecia na época, né? E tem alguns pesquisadores que dizem que os Brontes sofreram um certo tipo de, não digo violência, mas um certo ostracismo, assim, por causa dessa questão dessa herança irlandesa. Então, esse era um assunto que era muito sensível ali para aquela família, né? E isso a gente tem que lembrar quando vai fazer uma leitura das Bronte, porque a questão da alteridade do outro, ela vai estar constantemente presente nessas obras. Eu acho que o que se manifesta com mais força é no Heathcliff, mas não que não esteja ali nos outros romances, né? Então, assim, a origem do Heathcliff, ela não é dita, né? Ela não é dita, a gente não sabe. E isso não é dito porque a Emily não quis dizer. Ela não disse justamente porque ela estava ali colocando ele como essa representação do outro, o outro com O maiúsculo, que é um outro, que é um tropo do gótico, né? É esse tropo que a gente encontra desse estrangeiro. Esse estrangeiro que, dentro dos estudos do gótico, esse estrangeiro ele é visto como uma ameaça, né? Porque o outro não é o mesmo somos nós, né? Como o Vernon fala, como é que é o nome do livro? Em A Morte dos Olhos. A Morte dos Olhos, o Vernon ele vai falar de Dionísio e outras deidades ali que também representavam o outro na Grécia Antiga, né? O outro não é o mesmo somos nós, mas o outro ele pode ter assim duas funções na literatura básicas, claro. Pode ter outras se a gente for, né, se aprofundar, enfim, significados vão sendo explorados, mas assim, basicamente são duas. Ou ele é uma ameaça, né? Então ele vem para mudar as coisas, e isso é sempre desconfortável, ou ele é um espelho. Ele é um espelho daquilo que a gente não gosta em nós, mas a gente enxerga, ou daquilo que a gente gostaria de ser, mas não tem coragem de ser. Então esse outro, ele é de qualquer forma, ele é uma figura de desconforto, ele é uma figura de provocação, né? Ele nos mostra os nossos limites. E o Heathcliff, ele é muito esse outro. Então, assim, desde o início ele chega como um menino que ele não fala inglês, ele tá falando, assim, balbuciando palavras que ninguém entende. Ele parece sujo, maltrapilho. Ele tem a pele mais escura, né? Então, assim, ele já é muito diferente daquelas pessoas ali tão inglesas, né? Tão essencialmente inglesas, tão dentro de um padrão, assim, padrão branco e de uma classe social, né, mais estabelecida, que é da rural gentry, né? Então é diferente. E daí, depois, conforme a história passa, e especialmente ali com a aproximação do Edgar Linton, né, da família Linton, a gente vai ter esse contraponto entre o Linton, que é assim um rapaz de pele muito clara, e ele é loiro de olhos azuis, né? Então, assim, ele é a representação ali do padrão de beleza, né? E o Heathcliff, que não se sabe a origem, né? Mas a gente sabe que ele tem pele escura. Assim, a Nelly diz, isso textualmente é dito, que ele não é negro. Isso é dito, né? Ele não é. Ela diz assim: mesmo que tu fosse um negro comum, uma coisa assim, a regular black. É um termo difícil de traduzir, né? Regular black. Mas é dito que ele não é, mas que ele tem a pele escura. E o que é indicado é que ele parece ter uma ascendência asiática, porque ela diz: a tua mãe poderia ser uma princesa indiana e o teu pai podia ser chinês. Então, assim, isso dá a entender que ele tem ali uma origem asiática. O que tem sentido também, e tem outras, como tu falou, né? Muitas vezes ele é chamado de forma pejorativa ali na história de gypsy, né? Gypsy, que a gente traduz como cigano, mas é um termo também difícil de traduzir porque ele carrega muita coisa, né? Especialmente ali naquele recorte, naquela historicidade, ele carrega muita coisa. Mas assim, o gypsy, ele era um xingamento na época, ele não necessariamente estava falando da comunidade cigana, dos povos romanos, não era necessariamente isso.
Não quer dizer que não fosse também, mas ele era usado como de forma pejorativa mesmo para indicar o outro que não tinha status, que não tinha uma classe dentro daquela sociedade tradicional inglesa. Mas ele também, o Heathcliff também é chamado de Lascar. E Lascar tem duas interpretações ali para isso. Ou ele era um marinheiro que vinha das Índias, então dessa questão asiática, né? Ou ele também poderia ser, em alguns casos, um trabalhador irlandês. Então, assim, não se sabe, mas de qualquer forma, já que. Ah, mas daí se pode dizer, justificando, assim, puxando o filme, se pode dizer, então por isso, se for irlandês, então tá tudo bem colocar um ator branco. Não, não, porque textualmente é dito que ele tem a pele escura e ele tem traços asiáticos. Então, assim, não está tudo bem. Se fosse o Dev Patel, estaria tudo bem. Estaria todo mundo feliz. Deixa eu Mas aproveitar, então, já que você entrou nesse tema, que eu acho que foi assim. Existiram alguns temas principais nos comentários e que eu queria tratar com você. Você já endereçou alguns deles, então, assim, a gente já pode dizer que o Heathcliff não tinha uma pele clara, não era branco. Eu recebi alguns comentários assim, dizendo: olha, ele poderia ser um branco, mas não um branco inglês. Assim, um tom acima do branco inglês. E aí a galera levou esse negócio do cigano muito ao pé da letra, né? A primeira vez que eu li o Morro, eu li na versão da Antofágica. E a segunda vez eu li nessa edição aqui da Zahar. Eu gosto bastante dela, não sei se você recomenda aí essa edição pra galera, mas eu gosto dela porque ela tem muitos comentários, né? O que você falou sobre a cidade de Liverpool. Então, ela é uma edição que tem comentários, assim, bem interessantes, e falava exatamente sobre isso, que o cigano poderia ser, né, a galera da etnia, mas também poderia ser uma forma de xingamento que mistura aí uma xenofobia, que mistura, né, um racismo, que mistura outros elementos. Até porque eu acho que mesmo se a gente não tiver esse conhecimento histórico e linguístico, etc., eu acho que até o tom em que é usado, né, quando as pessoas chamam o Heathcliff de cigano, não é simplesmente uma descrição, né? Não é simplesmente uma forma de dizer. Até porque, assim, que necessidade você tem de ficar acentuando qual é a etnia da pessoa, mesmo se ele fosse cigano, enfim, né? Então a minha pergunta para você é: não temos como ter Heathcliff branco, mesmo nessa noção de 10% a mais que os ingleses, assim, né? Que a gente chama assim desse branco brasileiro, que, né? Não tem como. Então, escalar um ator branco para Heathcliff tá fora de cogitação. não tem assim. A única forma de fazer isso é mudar completamente a história, que é isso que aparentemente a Emerald Fennell, como outros diretores fizeram antes, né, tá fazendo, que é colocar então o foco da história numa suposta história de amor, que não é o foco. Que não é o foco, porque essa é uma história sobre pertencimento, sobre alteridade e poder, né, as relações de poder. Mas assim, textualmente falando, o Heathcliff ele tem pele escura. É dito que ele não é um regular black, né? Então ele assim, ele não é uma pessoa que tu vai olhar e de cara, essa pessoa é negra. Não é isso. Mas tem ali uma questão que ele tem, então, além da pele escura, ele tem traços que levam a crer que ele pode ser aí de ascendência asiática, né? Então é dito, pode ser chinês ou indiano. Então, assim, a gente olha para uma pessoa ali indiana, né, uma pessoa chinesa, a gente vê que não é uma pessoa branca. Então, isso é um ponto que a Emily colocou muito estabelecido na história. Agora, qual é a etnia exatamente? Isso não é importante. Isso não é importante. O importante é que não seja branco. Porque o que ela está colocando o Heathcliff como o outro, né? Como justamente essa representação dessa alteridade e das problemáticas que vêm com isso, da xenofobia, racismo, etc., né? As violências pelas quais uma pessoa que está fora daquele ideal daquela sociedade inglesa passa. Mas branco não é. Branco não é, porque aí muda completamente a história. Gente, esse é um ponto muito importante que eu queria trazer para vocês, né?
é uma história que se sustenta nisso, né? Então, quando a gente fala da etnia de um personagem, né? Quando a gente fala desses temas, claro, a gente está falando de ficção, nenhum desses personagens existiu, etc. Mas quando a gente vai trazer isso, né, para uma adaptação, além de toda a questão, né, do debate racial que a gente tem tido contemporaneamente, da questão da representatividade, enfim, né, a gente poderia fazer todo um outro vídeo só sobre esses temas, para a gente falar sobre outras obras. Teve muita gente que comentou, né, deixou nos comentários, sobre a Branca de Neve, sobre a Pequena Sereia. Gente, eu estou me limitando aqui ao Morro, tá? E já é um Podemos. escopo gigantesco. Já Nossa, é muita coisa. olha quanta coisa a gente tem que entender para a gente ler o Morro, para a gente entender esse universo que a Emily criou ali, né? Então, eu tô assim, pensando só nesse universo. É uma história que se sustenta nessa alteridade, né? Que se sustenta nessa diferença, nessa marcação muito presente do Heathcliff não ser pertencente. Então, quando a gente coloca, né, quando uma adaptação coloca o Heathcliff como um homem branco, e aí sim, não é só o branco nesse sentido de é 10% mais de branco que os ingleses, mas ele tem cara de alguém que pertence, né? Os atores que normalmente escalam não são atores que destoam ali do resto da família, né? Que pareceriam alguém separado, alguém que visivelmente está sendo colocado, né, de fora, como outro. Então, assim, você já tira a sustentação básica da história, né? Aí, se você tira isso, sobra o quê no Morro? O que fica pra gente? Agora, uma coisa que você veio comentando, né, nas suas respostas aqui, que eu queria que você falasse um pouco, é que, assim, às vezes eu sinto que, por causa da tradução, a gente talvez perca um pouco desses elementos, né? Quando você fala, por exemplo, o Heathcliff não fala inglês quando ele chega ali, né? Ele não é fluente ali, ele vai aprendendo e tal, mas ele não fala. A mesma coisa, o linguajar das pessoas ali, né? De como elas falam. Eu sei que tem diferenças ali, né, dependendo da pessoa. O Lockwood fala de um jeito, né? Esqueci o nome do personagem, mas Joseph. acho que é o Joseph, né? Que ele tem ainda um outro vocabulário. A gente acaba perdendo, e, enfim, faz parte também, né? Porque às vezes é complicado traduzir certas coisas, né? De forma alguma eu estou criticando aqui nossos tradutores, enfim, que fazem esse trabalho de trazer essas obras para gente, mas é aquela história, sempre se perde alguma coisa nesse processo todo, né? Você poderia falar um pouco para gente sobre isso, sobre como no original a gente tem certas marcações que às vezes não ficam talvez tão evidentes assim na tradução? Sim, é isso que tu falou, né? Tradução, a gente sempre perde alguma coisa. E toda tradução, ela é uma escolha, né? Então, assim, nem é uma questão de dizer, essa é melhor, ou essa, né? Enfim, porque depende do teu objetivo. Né? Se o teu objetivo for estudar a obra, talvez seja melhor uma. Se é só ler a primeira vez, talvez outra, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho que dá para concordar que O Morro é um livro muito difícil de traduzir. Porque a Emily, se a gente vai ler no original, a gente vê que a Emily ela faz um jogo de linguagem, uma sutileza ali, até uma questão fonética mesmo. Então, tem ali as falas do Joseph que ela vai escrever de maneira fonética para ser o sotaque daquele interior, né, do norte ali. E isso como é que tu vai colocar numa tradução, né? Então o Joseph ele também tem uma questão de classe, como eu disse, esse é um livro sobre poder. O Joseph tem uma questão de classe ali, não é uma questão de raça, não é uma questão de etnia, porque ele é branco, mas ele ainda assim, ele tá numa, né, numa posição menor do que os outros, porque ele é um cara de uma classe baixa, né? Então, isso vai se manifestar muito na fala dele. Agora, a respeito do Heathcliff, bem, a gente não tem ele falando essa outra língua, né? Ele só diz, né, que não deu para entender nada. Ele fala alguma coisa, não deu para entender nada, mas ele fala, uma criança que fala, é isso que ela fala. Mas, por exemplo, tem um ponto que eu ainda não vi nenhuma edição que tenha traduzido isso da maneira como a gente percebe no inglês. Talvez tenha, mas eu não encontrei.
que assim, naquele momento que chega ali, né, que o Heathcliff é levado para aquela família, o pessoal, né, os Earnshaw se referem a ele como it. Então eles não falam he, né? O it, ele significa isso ou aquela coisa, né? Uma coisificação, né? Ele é utilizado para objetos, às vezes também para animais, e naquela época era utilizado para pessoas escravizadas, né? Olha Então, só, então mais um elemento realmente marcando que o Heathcliff ele não é daquele lugar mesmo, né? ele nem era visto como uma pessoa, né? Ele era visto como uma posse, como algo. E nas traduções, pelo que eu vi, eles colocam ele, mas ele não. Assim, não tá errado, só que não abarca esse sentido, né, de alteridade que a Emily coloca marcadamente desde o início. Então, essa violência que o Heathcliff ele sofre por ser o outro, isso acontece desde a infância, desde o momento que ele chega. Ele nem como um menino ele é tratado, ele não é tratado como ele, né? He. Não, não é. Ele é o it, ele é aquilo, aquela coisa, isso, né? Então já tá ali. Eles não sabem de onde ele veio, ninguém também se interessa em descobrir, mas eles sabem que Heathcliff não é pertencente. E o que tu tinha dito do nome anteriormente também é um ponto muito interessante, porque assim, o Heathcliff ele ganha o nome do filho morto daquela família, né? Que era o primeiro filho, que era o Heathcliff Earnshaw. Mas ele não ganha o sobrenome. Ele não é devidamente adotado. Ele ganha só o primeiro nome, e é isso, que também era uma prática, né, que faziam ali com pessoas escravizadas, de não ter, então, nada além desse primeiro nome. Eram pessoas que não tinham identidade. Então, do Heathcliff é roubada a identidade desde o início, né? E então essas são marcas da linguagem que a Emily usa, né, do vocabulário que ela escolhe, que é muito difícil da gente pegar assim numa tradução, e eu de forma alguma eu estou dizendo que os tradutores não fizeram um bom trabalho, a gente tem traduções ótimas, mas é que é realmente complicado. É uma outra língua e a gente não tem as mesmas práticas, né, dessa língua na nossa. Então, só que quando a gente vai olhar o texto original, isso está evidente, de uma forma assim muito escancarada. Nossa, olha só, gente. Então, estamos chegando ao final dessa entrevista, mas assim, eu quero agradecer muito, 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 Mia, porque, gente, eu não sei como deixar isso mais claro. Eu acho que a Mia foi assim super didática pra gente. Ah, Fernanda, mas eu quero ver o filme, eu adoro. Gente, zero problema. Não existe uma polícia literária para bater na sua casa e dizer: ah, você não pode gostar do filme, do Morro, por causa disso, disso e disso. Mas eu acho que é importante a gente trazer sim essas discussões, é importante sim a gente trazer esses elementos, tanto por uma questão de responsabilidade mesmo, né, com os temas que a Emily está trazendo. Eu acho que isso é parte da força dessa obra, né, e por que ela é tão relevante ainda hoje em dia. E também para a gente, né, pensando aqui, já que esse é um canal de leitores, né, da gente que gosta de ler, da gente também ter um pouco de atenção, de observação nas nossas leituras, né? A gente está nessa época de leituras muito aceleradas e dinâmicas, e às vezes a gente vai perdendo, né, essas coisas pelo caminho que a Mia veio trazendo aqui nessa nossa conversa. Detalhes, né? Às vezes o jeito como uma coisa é falada, às vezes uma palavra, uma expressão que é usada, e que a gente às vezes perde e por conta disso pode perder boa parte ali da grandiosidade dessa obra que é O Morro dos Ventos Uivantes. Então, Mia, chegando aqui ao final, por favor, se você quiser divulgar aí o seu trabalho com o Querido Clássico, enfim, outros trabalhos. Sei que você é autora também, então se quiser falar sobre os seus livros, fique muito à vontade. Ai, obrigada, Fernanda. Foi muito bacana conversar sobre isso. E é assim, faço coro ao que tu disse. Ninguém que está dizendo não assisto filme ou odeio filme, não. Eu acho que adaptações, elas são muito importantes, são muito legais e é muito bacana que autores, diretores, enfim, recriem a partir do material original. No entanto, né, a gente está falando de uma obra que tem um propósito,
ali, né, de mostrar essa faceta racista ali da Inglaterra e como isso causa é porque justamente o racismo, a xenofobia que o Heathcliff sofre que causa todos os problemas da história. Então, se tu tira isso, se tu descaracteriza a personagem, descaracteriza a história, tu tá transformando assim de um bem, não é um morro, não é um morro, né? Vira Enfim, aí outra coisa, né? são escolhas. Talvez um dia a gente tenha uma adaptação que seja mais fiel nesse sentido. Espero, assim. Sabe que eu fico pensando que acho que Guilherme Del Toro faria uma boa. Eu fico assim, Olha. eu só tô. Enfim, estou jogando pro universo. Né? Vai que um dia, vai que alguém assiste aqui, conhece o Guilherme Del Toro. Não sei, gente. Vamos. Atenção, atenção. Olha o poder da internet para isso, gente. Olha o poder da internet. Vamos lá twittar pro. Assim, ó, há alguns anos ele deu uma entrevista falando dos romances preferidos dele. Ele falou do Morro e ele disse: O Morro dos Ventos Uivantes é o mais próximo que chegaremos de uma autobiografia da alma. E eu fiquei, caramba, Olha eu acho que ele só. perdeu o morro, sabe? Então, A esperança, então, algum agora dia. vem o Frankenstein dele, né? Então, quem sabe um dia vem o morro. Bem. Mas, enfim, muito obrigada. E se vocês quiserem conversar sobre o morro, sobre as Brontes, sobre literatura, enfim, adaptações, quiserem chamar lá no Querido Clássico, só me encontrar, @Querido Clássico no Instagram, e o site é queridoclássico.com. E, bem, como a Fernanda falou, sou escritora, então tenho 2 livros publicados de poesia. O primeiro é Oráculo, que saiu pela editora Minimalismos. O segundo é Na Casa dos Suspiros, que saiu pela Urutau. E neste ano saiu um conto meu na Suprasuma, que é a revista de ficção especulativa da Suma, que é da Companhia das Letras. E bem, todas as coisas fazem recepção dos clássicos. Então, quem gosta de clássico, quem gosta dessas coisas, vão lá, né? E depois me contem o que acharam, pois vou querer saber. Mas é isso, queridos, muito obrigada e obrigada pelo papo, Fernanda, e adorei estar aqui. A gente vai se falando então, e quero ver aí os comentários, né? Os comentários esperando essa adaptação com muito medo, muito temor, esperando essa adaptação para fevereiro. Pois é, gente. Eu perguntei no primeiro vídeo, né, se a galera queria que eu assistisse para vir aqui comentar as minhas impressões. Eu acho que a galera quer me ver sofrer, né? Porque disseram, não, assiste lá, assiste e comenta. Enfim, e aí, coincidentemente, em janeiro vai ter a releitura do Morro, e aí, em fevereiro sai o filme. Então, É assim, tu sabe que eu já fiz o meu calendário, que o Querido Clássico também é Clube do Livro, né? E eu já fiz o calendário do ano que vem, em fevereiro vai ser o Morro. Porque eu fiquei tipo, gente, assim, eu como uma pessoa que fiz mestrado sobre o Morro dos Anjos Uivantes, sabe? E agora no doutorado continuo estudando a Emily, eu me sinto na incumbência é de uma trazer. responsabilidade fazer isso. Eu acho que vai fazer assim um certo estrago. Eu vi a diretora falando que, ai, porque é um livro que tem muita coisa BDSM. Eu fiquei tipo, gente, que livro é esse? Não é o mesmo livro. Então, acho que vai ter uma coisa meio fenômeno Crepúsculo, que muita gente, assim, muito fã de Crepúsculo, que tinha aquela edição do Morro com um blurb na capa, né? De, ai, o livro favorito de Bella e Edward de Crepúsculo. E tem muita gente que foi ler a partir disso e achando que era uma história de amor, e daí se deparou com uma das histórias mais violentas da literatura e ficou tipo, odeio. Então, acho que vai acontecer uma coisa meio, ai, acho que isso aqui é um dark romance, é um hot, é uma coisa assim, vai ler, vai se deparar com aquilo, né? Então, Pois acho é. que tem responsabilidade para falar sobre. Enfim, até porque vai sair no Dia dos Namorados, né? Lá nos Estados Unidos. É. Olha só, a galera assim, ai, vamos para um date, assistir o Morro. E aí, né? Enfim, gente, muito obrigada, Mia. Muito obrigada. Foi uma aula, né? Não foi uma conversa, foi uma aula. A gente aprendeu depois disso, gente, por favor, né? Vamos entender aí o Morro, vamos ler o Morro, leia de novo, leia com atenção, observe, né? Já estou, inclusive, até mais animada para fazer a minha releitura do Morro,
observando ainda mais esses detalhes. Cada releitura é uma nova oportunidade, né, da gente aprender um pouco mais, da gente observar coisas que a gente perdeu da primeira vez. Então, é isso. Mia, muitíssimo obrigada por participar aqui. Galera, vão lá conhecer o trabalho da Mia, que é, assim, excelente. Eu sempre tô lá consultando o site, às vezes eu tô lendo algum livro, vou lá, dou uma olhadinha lá no Querido Clássico e falo, opa, será que já tem um textinho sobre esse assunto? São sempre textos maravilhosos. Então, muito obrigada e até a próxima, então.